Lisa, você é de São Paulo. Qual Sim. região de São Paulo? Eu atuo atualmente no Vila Mariana, mas eu nasci na Zona Sul, no Campo Limpo, e depois eu fui para a região do Vila Mariana para atender. Entendi. Você conseguiu enxergar alguma diferença de região dentro do seu trabalho? Você sentiu alguma diferença da região que você está para que você estava ou vice-versa? Então, quando eu iniciei, vou começar bem pelo comecinho mesmo. Quando eu fiz curso de cabeleireiro, eu fiz um curso de cabeleireiro comunitário da prefeitura Tá. de Taboão da Serra. E quando eu fiz a formação, foi mais ou menos um ano, que eu fiz 2 vezes, né? Eu percebi, eu não tinha os materiais, então eu senti de fazer de novo com o material. Então, os 6 primeiros meses, que era de segunda a sexta-feira, fui sem material nenhum e aprendi com o que tinha do professor. E mais 6 meses eu fiz comprando os meus materiais, que aí conforme eu já fui trabalhando, o pessoal foi doando coisas para mim aprender e para mim poder fazer. Só que lá a ideia de ser cabeleireiro era muito um bico. Uhum. Então eles vendiam como isso mesmo. Sim. Ai, gente, você vai fazer esse curso, vai fazer um bico. Então eu percebia que era uma área totalmente desvalorizada. Era uma área assim que era para quem não tinha estudo, Sim. né? Mas eu tinha estudo. Eu demorei para perceber isso, Uhum. que tinha essa diferenciação na região, né? Eu fiz por uma condição que eu precisava cuidar do meu cabelo. Mas tinha muita gente ali que não tinha condição, então as pessoas elas aprendiam, mas não sabiam cobrar. Uhum. Então, quando eu me especializei na parte afro, ali eu cobrava também com muito custo. Então, tipo, R$ 10 uma escova, eu tava querendo ficar rica, Uhum. por exemplo, né? Cara, você quer ficar rica às minhas custas, né? E aí, quando eu me especializei na parte afro, eu já atendi ali na Consolação, que é próximo da onde eu atendo atualmente. Uhum. E lá, minha chefe, né, ela é uma mulher negra, né, ela tá viva. É importante frisar isso, ela está viva. E ela tinha muito esse empoderamento, né, essa coisa, então eu aprendi muito com ela. Então ela dava o preço, eram os valores que eu nunca vi na minha vida, Uhum. mas desde quando eu comecei a trabalhar com parte afro, eu já aprendi a cobrar, Uhum. né? Então, mas eu vi essa diferença de bairro mesmo, porque um bairro, ele é muito, tipo, condicionando essa mulher a ficar em casa, Sim, sim. né? Olha, faz um bico, cuida dos seus filhos, né? Qualquer R$ 10, R$ 15, quem entrar, mas só que ele não empodera essa mulher para sair daquela situação. Sim. Ela não empodera essa mulher para poder realmente ser parte que contribui financeiramente com a família. É Uhum. alguém que realmente no paliativo, né? Uhum. Então, realmente, eu senti essa diferença de bairro na questão de valores, de valorização de serviço. Sim, é engraçado como isso começa desde a base de você ir até um lugar para o aprendizado em que já é de passado que, olha, vamos, não pode ser menos, né? Sim, sim. E ao mesmo tempo, hoje em dia é vendido ao contrário, né? Eu até falei isso no episódio anterior. Hoje em dia é vendido não o cabelo crespo, não, o cabelo cacheado e ondulado. Sim, sim. Ele é vendido como você pode ser um profissional X que está em outra área e vem aqui que você vai ganhar muito sendo cabeleireiro de cabelos naturais. Mas esse cabelo natural, É. Sim, especificamente, sim. porque daí esse cabeleireiro, ele tá em regiões mais nobres, ele tá atendendo outras pessoas com outras realidades, e a gente estava falando sobre exatamente isso, sobre a realidade das pessoas, onde elas estão aprendendo sobre esses tratamentos, né? Porque daí a gente fala que a mulher do cabelo crespo precisa cuidar com óleos naturais, nananana, mas às vezes na realidade dela ela não consegue ter acesso a isso, né? E não é uma grosseria da pessoa de que ela não tem acesso, é porque isso está desde a base, então não adianta a gente querer inserir um contexto onde ele não existe. Sim, E daí você fala que é um cabeleireiro naturalista, mas é só até um certo tipo de curvatura. Depois daquilo, as pessoas não conseguem nem tocar, elas não sabem sim, desembaraçar, elas não sim, conseguem saber o caimento daquele cabelo, como que vai ser, porque são tratamentos diferentes. sim. E é isso, né? Como você não consegue inserir isso desde ali do comecinho do profissional,
Porque o profissional, em sua maioria, hoje, ainda, que cuida de cabelos crespos, principalmente, eles estão aprendendo em lugares que são mais, tem mais possibilidades para eles. Eles não vão fazer um curso de cabelos crespos e pagar 7 mil reais num curso ou 5, Não. sabe? Então, eles estão aprendendo dentro das próprias comunidades. A gente tem até um projeto em andamento a partir disso. E então, eu acho que o olhar para a realidade das pessoas é onde começa todo o contexto do cabelo natural. Então, você saber primeiro onde você está inserido, porque vai ter essa diferença de valor mesmo, não é valor de dinheiro, mas de valorização do trabalho, da pessoa entender o tempo que se leva, que você precisa cobrar pelo tempo, porque você não está com a sua família, você está ali trabalhando, executando. E muitas vezes a gente demora um pouco mais, dependendo do procedimento. Então, eu atender, fazer um corte no cabelo cacheado, né? Eu vou demorar X tempo, né? Dependendo do estilo que eu quero dar para um cabelo crespo e um tratamento que eu quero dar, ainda mais eu que sou bem perfeccionista, eu falo que eu quero desembaraçar de todos os lados, assim. Então, eu fico ali até eu conseguir entregar o resultado que a cliente quer, né? E com os produtos naturais. Mas eu também senti essa realidade, essa diferença de quando eu fazia em Cubatão, estava no começo, e quando eu estava aqui, mesmo aqui no Gonzaga, é diferente, porque aqui eu tenho acesso de todas as cidades mais fácil. Então, eu estou perto do VLT, mais perto do ônibus, então eu tenho muitas clientes de outras cidades. Quando eu mudei para um bairro um pouquinho mais afastado, que é perto do Oceano da Camila, que é mais na ponta da praia, é uma outra galera. Aí eu já começou a vir mais clientes cacheadas e onduladas. Não vinha mais as crespas. Agora que eu retornei, aí toda essa galera retorna de novo. Então tem isso, sabe? Então, dependendo do que você quer trabalhar, a gente precisa ver não só a região por conta de cobrar, mas para saber a realidade das pessoas, para você saber o que você está falando, né? Porque além do estudo, você precisa saber das realidades. E a senhora, conta para mim, como que foi a sua realidade quando você começou? E a minha realidade eu não tinha muita noção também, eu acredito. Então eu via hoje que eu cobrava um preço muito barato. Mas assim, era um valor que eu punha na peça, onde a pessoa conseguia comprar, mas eu não estava ganhando nada. Eu estava pagando para a Pra pessoa trabalhar. comprar, tipo, para comprar minha peça. Uhum. Hoje eu já consigo ver de outra maneira. Jamais. Também não tinha noção, né? Não tinha um estudo, não tinha conhecimento do que tinha que ser feito, como que tinha que ser, da forma que eu ia chegar Uhum. no preço, dando valor à Sim, peça. o seu olhar, o nosso olhar, né, é de consumidora, né, e não de produtora, quando a gente começa. A gente vai, Sim, quer vender como a gente exatamente. comprava antes, né? Aí eu olhava e falava, mas se eu pôr esse preço, eu vou pagar. Aí É hoje isso não, mesmo. hoje eu fazendo a peça, vendo, aí a gente sabe, né, que tem um valor, que tem que ser, que tem que ter no mínimo, o preço no mínimo é esse. Uhum. E aí a gente vai mudando, né, quem são os nossos consumidores. Sim. De fato, a gente vai atingindo um outro patamar, digamos, não sei. Não, Mas, eu entendo que a gente às vezes tem a gente quer escolher as palavras para não parecer que a gente está dizendo que, olha, quando a gente começa, a gente atende as todo mundo. pessoas do bairro e aí depois cresce um pouquinho e já fica fresca, porque é isso que a gente escuta. É, Não é isso que a gente está querendo dizer. Esse valor que a gente se dá depois que a gente conhece as etapas, né, dos nossos próprios processos, e aí a gente vê que de repente você está lá fazendo uma peça, lá passou a semana inteira fazendo uma peça, e aí você vende pelo mínimo, então é um tempo que você deixou de ficar com a sua filha, é um tempo que você deixou de se exato, cuidar, então o exato. estudo tem que estar dentro do valor. E aí tem pessoas que reconhecem isso e tem pessoas que não, independente de onde elas moram, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Exato. né? Então, tem algumas características dos nossos negócios que a gente sabe que elas só vão ser mantidas se for daquela maneira, né? De uma certa forma. Por exemplo, essa mudança que eu falei, se eu não retornasse ao meu bairro, né, ao Gonzaga, eu não atenderia as pessoas que eu realmente gosto, os cabelos, né, que eu realmente gosto de atender, porque minha especialidade, por incrível que pareça, são cabelos crespos. Então, eu desenvolvi todas as minhas técnicas em cima disso, porque
eu morava em bairro, né? Sim. Então, ao meu redor todo eram mulheres crespas, né? E a gente tinha esse contato, e uma ia na casa da outra, bom, aquela infância que vocês já conhecem.